Olá pessoal, antes de eu trazer a grande novidade para vocês aqui hoje, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, faça um comentário, isso é sempre muito bom para nós. Mas hoje, nós da Editora Vem estamos numa alegria muito, mas muito grande, porque Deus nos proporcionou a Bíblia M'Cheyne. Hoje só a Editora Vem pode vender na realidade a Bíblia M'Cheyne, que é essa Bíblia aqui de 1842. É a Bíblia diária, leitura diária de devocional M'Cheyne. Olha quem indica essa Bíblia. John Stott diz: sou muito grato ao Dr. Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por amor a Deus, especialmente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. E Charles Spurgeon, Charles Finney, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria em recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, viveu apenas 29 anos e seu testemunho fala ainda hoje. Qual é o segredo da Bíblia M'Cheyne? Por que ela é diferente das outras? Porque essa é a Bíblia dos avivalistas. A época dos avivalistas, todos eles usavam o método de leitura M'Cheyne. E essa Bíblia agora é da Editora Vem. Vou te dar um exemplo das diferenças. Essa Bíblia, você lê ela a partir do dia. Então vamos lá. Vamos começar aqui. 1º de janeiro. 1º de janeiro, ela tem 2 sistemas de leitura. Está escrito aqui. 1º de janeiro é leitura familiar. Gênesis 1, 1º de janeiro. Mateus 1. Aí vem, depois da leitura familiar, vem a leitura pessoal. Esdras 1 e Atos 1, né? Na leitura pessoal. Aí 2 de janeiro, leitura familiar. Gênesis 2, Mateus 2, Esdras 2. Leitura pessoal, Esdras 2, né? Aí, só que assim, ó, o grande segredo dessa Bíblia é que você lê o Velho Testamento inteiro, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então, no ano, você vai ler o Novo Testamento 2 vezes, Salmos e o Velho Testamento. E ela foi feita assim. Agora, vamos supor que eu vou começar a ler a Bíblia hoje. No dia que eu estou gravando, é 28 de maio. Então eu começo no dia 28 de maio, aqui ó, no dia 28 de maio eu tenho leitura familiar, Deuteronômio 1, leitura familiar ainda, Salmos 81, Salmos 82, aí eu venho para a leitura pessoal, Isaías 29, e aí ainda a leitura pessoal, 3ª de João 1. Por que M'Cheyne fez isso? Porque ele desenvolveu um sistema de leitura que você lê diariamente, junto o Novo Testamento com o Velho Testamento e Salmos no mesmo dia. Em outras palavras, você vai ler a Bíblia toda e mais 2 vezes o Novo Testamento por um ano. Na nossa igreja, nas igrejas onde a gente tem passado, tem a parte da leitura familiar que você lê em família e a parte da leitura pessoal que você lê sozinho. Do lado da minha cama fica a minha Bíblia, do outro lado da cama fica a Bíblia da minha esposa. Meu filho tem a Bíblia dele lá e nós lemos a Bíblia junto. Na nossa comunidade, as crianças estão lendo a Bíblia. É tremendo a linguagem atualizada de Ferreira de Almeida e o sistema de leitura bíblico é anual. Gente, é a Bíblia dos avivalistas. Nós estamos muito contentes em recomendar para você a Bíblia M'Cheyne e um grande segredo. Só a Editora Vem pode vender a Bíblia M'Cheyne. Ela é da Editora Vem agora. Você pode até achar outra Bíblia aí na internet. Pode ser que alguém tenha outra Bíblia. Provavelmente são Bíblias usadas, porque ela é uma Bíblia rara, de 1842. Olha que coisa, 1842. Então, 1842, você tem Finney, Spurgeon, o próprio M'Cheyne, né? Os avivalistas, né, em 1842. E em 1842 foi lançada essa Bíblia. Então você acha ela por R$900, R$700, R$400. E a Editora Vem está vendendo essa Bíblia por um preço muito especial de lançamento, que é de R$190. E você pode parcelar e muitas vezes no cartão vai chegar na sua casa a Bíblia M'Cheyne. Não fique sem
a sua Bíblia McShane. Vai ser uma bênção. Ler em família a Bíblia, ler pessoalmente a Bíblia, seus filhos leem, ela é muito fácil, é acompanhada diariamente. Já foi feito esse plano. Adquira sua Bíblia McShane, enviamos para sua casa. Que Deus te abençoe. Hoje, dando sequência à nossa série de despertamento espiritual, avivamento, eu vou falar sobre como vencer em oração. Vamos lá. Assim, olha como é gostoso a King James, ó. Qual é o segredo da King James? Ela é uma Bíblia de 1611. Ela é muito mais antiga que a Ferreira de Almeida. E, meu Deus, se a gente pôr King James na nossa Bíblia, é um sonho. Ali, ó. Assim clamarás a Yahweh, Yahvé, né? E ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui, mas isso se afastardes do meio de ti, o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Vamos até o 14. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome, e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente, a gente se pauta muito por isso, a tua luz despontará nas trevas, e a noite será como o meio-dia. Você entendeu isso aqui? Quem está lendo junto comigo, diga amém. Continua. E Yahvé será o teu guia continuamente, e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida, mesmo no meio do deserto. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás, ou seja, vão viver muitos anos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca secarão. Meu Deus, quanta promessa num só texto. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurarás os alicerces antigos. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Uau, Senhor! Se vigiares teus pés a fim de que não profanes o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e clamares delícias no meu sábado, e honroso o santo dia do Eterno, e se danificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja falar irrefletidamente. O sábado hoje é a pessoa de Cristo. Transfira todo esse texto para o Cristo da nova aliança. Então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e te farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueará com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. Meu Deus, é muita promessa num só texto, né? Glória a Deus. Senhor, fale conosco, fale com cada um de nós, nos ensine, nos instrua, Pai, é o que nós te pedimos. Nunca devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo. Ele não é um Deus ausente. Sua mão estará sempre regulando os negócios humanos. Em Salmo 11, no versículo 4, diz que seus olhos examinam os filhos dos homens. Você sabe como Deus governa a sua igreja? Já lhe perguntou qual é o modus operandi de Deus para governar a sua igreja? Você sabe qual é o sistema de Deus de governar o povo dele? Bom, vamos às respostas. Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. E Deus governa seus ministros pela oração. A maneira de Deus governar o seu povo é através da oração. Nesses textos dos versos de 9 ao 14, você parou para contar quantas vezes você ouviu a palavra orarás, clamarás, buscarás?
Ou seja, em todos os textos nós iremos observar em toda a Bíblia termos como Deus falando: ore, busque, fale, clame, busque, bata, fale, incomode. A maneira de Deus governar os seus filhos é através da oração. Então, uma igreja que não ora, ela não tem o governo de Deus. Um crente que não ora, ele não tem o governo de Deus. E o ministro do evangelho que não ora, também não tem o governo de Deus. Embaldes diz: nunca ouça um homem que não ouve Deus. Precisamos entender, irmãos, que nada é mais importante para Deus. Olhe bem o que eu vou dizer. Nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. A coisa mais importante para Deus, quando Ele vai lidar com o seu povo, é a vida de oração desse povo. Eu vou dizer de novo. Se você se considera povo de Deus e quer ser guiado, governado por Deus, você precisa ter uma vida de oração. Nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Então, fracasso na oração é fracasso em todas as áreas das nossas vidas. Eu vou dizer de novo: se fracassarmos na oração, seremos fracassados em todo o resto. Leonardo Ravenhill diz o seguinte: se o diabo destruir a sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Ele não precisa fazer muito, ele só precisa impedir você de orar. Porque a maneira de Deus lidar com o seu povo é através da oração do seu povo. A maneira de Deus governar o seu povo é através da comunhão que esse povo tem com Deus. Então, se Deus olha para mim e Ele não vê vida de oração em mim, não há governo de Deus. Se fracassarmos na oração, nós seremos fracos em todas as frentes de batalha em nossa vida. A oração, irmãos, é a nossa, escute o que eu vou dizer, a oração é a nossa principal arma de batalha. Porque a oração que ativa todas as demais armas. Eu vou dizer de novo. A maneira de você vencer é orando. Igreja fica de pé quando ela está de joelho. É de joelho que a gente permanece de pé. É o contrário. Você vê? Agora, nós precisamos entender esse fundamento. A oração, ela é a nossa principal arma de batalha. Por qual motivo a oração é a nossa principal arma de batalha? Porque é em oração que nós ativamos as outras armas espirituais. E lhe explico. É em oração que você aciona o nome de Jesus. É em oração que você aciona o sangue de Jesus. É em oração que você aciona a fé para a operação de milagres. É em oração que você move as mãos de Deus. Então, sem oração, nada disso mencionado acontece. Em outras palavras, a oração aciona todas as outras armas. Então, a oração é a nossa principal arma. Então fica a pergunta: é possível um crente viver sem orar? Não é possível, mas vivemos. Será que vivemos ou será que sobrevivemos? Eis a resposta correta.
porque somos fracos, doentes, murmuradores, ansiosos e sem fé. Veja bem, se a oração é a nossa principal arma, e se a oração aciona as outras armas espirituais, como o nome de Jesus, como o sangue de Jesus, como armadura da fé, como fé, né? Como a mão de Deus, que é uma poderosa arma que nós temos na batalha, a mão de Deus a nosso favor. E é em oração que nós ativamos essas armas. Por que nós estamos fracos? Porque andamos desarmados. E quando somos fracos, nós somos doentes. E quando somos doentes, somos murmuradores. E ficamos ansiosos. E ficamos ansiosos por causa da falta de fé. Se faz a pergunta: como Deus ajuda os homens? Se Deus me ajuda, como Ele me ajuda? Se faz a pergunta. Nós devemos entender, irmãos, que Deus ajuda os homens somente através da oração. Eu vou dizer de novo. Deus nos auxilia através da oração. Então, sem oração, Deus, olha o que eu vou dizer, é pesado. Sem oração, Deus a si mesmo se coloca em uma posição que Ele não pode lhe ajudar. Eu vou dizer, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer, porque Ele é soberano. Ele tem poder para fazer qualquer coisa e fazer a revelia, porque Ele é soberano. Deus pode curar você sem você ter fé, se Ele quiser. Deus pode salvar sua família sem você orar. Deus pode fazer o que Ele quiser, o que lhe apraz. Mas vamos observar alguns textos na Bíblia. O apóstolo Paulo disse: ore para que a nossa pregação alcance os corações. Ora, a pregação pode chegar ao coração das pessoas sem a gente orar, mas a Bíblia nos manda orar. Jesus disse: ore para os Deus da seara, para enviar obreiros. Ora, Deus pode salvar o mundo sem a igreja orar, mas Jesus manda eu orar para o Senhor enviar obreiros. Jesus diz: pedi e dai-se-vos-á, buscai, batei, você vai encontrar, clama e responderei. Em outras palavras, Deus criou um critério espiritual, de comunicação espiritual, e nesse critério dele, Ele não vai mudar. Em outras palavras, Ele não vai fazer nada quebrando o critério que Ele estabeleceu, que é da comunicação. A falta de oração faz o próprio Deus, por si mesmo, ficar impossibilitado. Não porque eu impossibilito Ele, Ele mesmo, na sua soberania, decidiu não fazer nada por aquele que não ora. Não há um texto na Bíblia que Deus responde sem que antes haja uma oração. Eis aí, porque nós somos queixumosos, reclamadores, murmuradores, é muito fácil. Minha vida não vai para frente, não sei o que, mas chama o irmão para orar. Você já orou? Ah, pastor, eu orei uma vez. Não. Todas as batalhas são conquistadas com a insistência na oração. E orar hoje, amanhã, hoje, amanhã, depois, todo dia. Não é orar hoje 15 minutos e depois 3 meses depois orar. Não é orar só quando a coisa estiver muito ruim, não. Se é que você me entende. Veja bem, vou repetir, sem oração, isso deveria colocar a gente temerosos. Sem oração, Deus a si mesmo se coloca em uma posição que Ele não pode, por Ele mesmo. Não que Ele não pode por não poder. Ele decidiu ajudar o homem. Ele decidiu não ajudar o homem.
quando este não clama. Achegai-vos até mim, e eu me achegarei a vós. Batei e abri-se-vos-ai. Buscai e eu serei achado. Isso é um critério dele. Mas Deus sabe do que eu preciso. Mas Ele decidiu que você tem que falar. Ele decidiu que você tem que chorar. Porque quando eu não oro, mas se eu tenho uma promessa, vai cumprir. Deixa eu te falar. Em Joel, no capítulo 2, nós temos a promessa lá que o Espírito Santo desceria no Pentecoste. E em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Esse é o grande segredo da Bíblia M'Cheyne. Quando você abre lá o devocional de certo dia, vai estar lá Joel 2. No mesmo dia está lá Atos 2. Ela é uma Bíblia conferente. Por exemplo, quando Jerusalém é reedificada em Neemias, está lá no mesmo dia a Nova Jerusalém do Apocalipse. Ela é por revelação. Entendeu agora o segredo? E aí, olha que coisa interessante. Deus prometeu na boca de Joel que derramaria o Espírito Santo. Foi uma promessa ou não foi? Deus mente? Não mente. Mas a Bíblia diz que o povo teve que orar para o Espírito Santo descer. Porque se eu não oro, mesmo mediante uma promessa, eu estou dizendo que não tenho fé no que Deus prometeu. Se eu oro, mesmo mediante a profecia, eu estou dizendo que creio na palavra dele. A oração é uma demonstração que eu creio no que ele prometeu. Se eu não oro, eu não creio. Deus não prometeu que traria um libertador para os egípcios, os hebreus, 400 anos de escravidão? Prometeu, mas ele não trouxe o libertador enquanto eles não clamaram. Você entende o que eu estou falando? Porque o que acontece com alguns irmãos? Deus já sabe o que eu preciso. É você que não sabe. Então, a oração, ela é uma regra estabelecida por Deus para nos atender através da comunicação. Deus quer que você fale com Ele. Ele estabeleceu uma linha direta. A única coisa que Deus quer, ei, venha falar comigo, olha no meu olho, me diga o que você quer. Por que você não vem falar comigo? O que você tem contra mim? Olha no meu olho e fala comigo. Fale, pode falar. É isso que Deus quer, que você vá até Ele, vá falar com Ele. Tem coisa que você consegue com alguém intercedendo por você. Mas tem coisa, irmão, que você vai conseguir se você mesmo for lá e falar. Tem coisa que você tem que falar com Deus. É só você e Ele. Como podemos alcançar alguma coisa de Deus sem orar? Jamais. Pode preparar os remédios e correr atrás dos psiquiatras, atrás de tudo que você pode, porque sem oração você não vai aguentar. Então arruma outra coisa. Porque sem oração não tem ninguém que vai sobreviver daqui a 5 anos sem ter que tomar algum remédio de tarja preta. Por mais saudável mentalmente que seja, todo mundo vai ter que precisar daqui a um tempo de um psicólogo, um terapeuta, alguma coisa, porque ninguém vai aguentar. A vida, ela está tão louca, as informações estão tão aceleradas, estão tão desconcentradas, um fala uma coisa, outro fala outra, não sei o que, que a nossa cabeça vai virando um turbilhão, que todo mundo aqui um dia vai precisar de terapia. Mas nós já temos um bom terapeuta. A Bíblia fala dele. Em Romanos 8:26 fala que ele é o nosso terapeuta, porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem é o nosso terapeuta? O Espírito Santo. E o que precisa ter com o Espírito Santo? Quando você vai num terapeuta, o que você fala? Você ouve ou fala? 90% é falando. É engraçado que o psicólogo fala, ele faz 3 perguntas e o resto você fica falando. Nós tínhamos um escritório em Curitiba há muitos anos atrás, e a gente atendia gente o dia inteiro por causa do meu trabalho de psicologia. Até atendemos na época uma senhora de Santa Felicidade, e ela tentou se matar várias vezes. Chegou uma hora que eu não aguentava mais.
eu estava recém-formado, então eu abri um escritório, a Thalita era minha secretária, então eu queria ajudar as pessoas. Só que eu não cobrava 1 centavo. Era tudo gratuito. Gente, fazia fila. A partir daí eu percebi como as pessoas querem ser ouvidas. O grande segredo da terapia é falar, é pôr para fora. O que Deus quer que você faça? Então a oração é uma cura para mim. Porque em oração você mais fala do que ouve. Sabe o que Deus está falando? Vem cá, senta no meu didaquê aqui. E fala, põe para fora. Está aqui, o meu didaquê é a cruz. Fala, põe para fora. Aqui é um lugar de você chorar. Fala, estou te ouvindo. Imagine que o Senhor está ali. Pode falar tudo que você quer e eu estou aqui para te ouvir. Gente, é tremendo. Você sai dali com a alma lavada. Mas quem é que faz isso hoje? Quem é que deita aos pés do Senhor e chora e depois enxuga com o cabelo? Quem é que derrama-se diante de Deus? Não, eles vão se derramar no Facebook. Esse raio pode te ajudar no quê? Nada, meu irmão. Entenda isso. Toda vida material do cristão, familiar, emocional, vou dizer de novo, toda vida material, familiar, emocional, espiritual, tem sua influência na oração. A oração influenciará todas as esferas da sua vida. Se alguma coisa está desconcertada na sua vida, é falta de oração. Os irmãos me desculpem, essa é a minha maneira. Desculpa nada, ouça e aguenta o tranco aí, amém? Então, aguenta aí, e vista o chapéu, e é para todos nós. Irmão, não é só para você, na minha casa, isso serve para todos nós. Como dizia Charles Spurgeon, pregar é alguém morto para um monte de gente morta. É alguém com problema para um monte de gente com problema. Então entenda, toda a minha vida espiritual, material, familiar, emocional, é influenciada pela oração ou a falta dela. Por que a oração interessa a Deus? Boa pergunta, não? Na realidade, ela interessa a você. Deus continua sendo Deus, se você não orar. Deus não cai do trono se você não orar. Deus não perde o que Ele tem se você não orar. Deus não entra em depressão se você não orar. É a sua vida que perde toda a influência dEle se você não orar. Então, o que é interessante para Deus na oração? Deus estabeleceu a oração, gente, por puro amor a nós. Deus não precisa de mim para ser Deus. Eu preciso muito dEle. E a oração é um papelzinho dizendo, eu dependo dEle. Mas vamos lá. Por que a oração interessa a Deus? Os planos de Deus para nós são, guarde isso aí, ó. Os planos de Deus para nós são condicionados à oração. Põe para mim Romanos 8, verso 26 e 27, você vai ver que se eu não orar, eu jamais saberei a vontade e os planos de Deus para mim. Olha o que diz o texto. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas... Eu amo a versão King James. E por que somos fracos? Porque não sabemos como orar. Ih, rapaz. Veja que é uma coisa de graça, fácil e que ninguém faz. É caro orar? É difícil orar? Mas por que a gente não ora? Porque existe, quando você se predispor a orar, o diabo vai arregimentar todo o exército,
telefone vai tocar, criança vai chorar, vizinho vai gritar, cachorro vai endemoniar, vai aparecer visita. A hora que você falar, agora eu vou orar, tudo vai acontecer. Porque o diabo não quer que você tenha uma vida de oração. Porque ele sabe que todas as nossas vitórias são conquistadas nessa hora. E por quê? Porque nós não sabemos orar. Aí diz assim, ó, no entanto, o próprio Espírito, oh que coisa linda, intercede por nós, com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavra. Essa intercessão serve para quê? Para me ensinar a orar. O Espírito está dentro de mim ali, ó, me põe um desejo de orar. É essa intercessão. E agora olha lá, o verso 27. Gente, presta atenção. E aquele que sonda os corações. Quem sonda os corações? O próprio Espírito. Conhece perfeitamente a intenção, porque o Espírito ora pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Em outras palavras, se eu não orar, eu nunca saberei a vontade de Deus para a minha vida. Eu sempre me sentirei perdido. O que Deus quer para mim no ano de 2021? Isso está revelado na oração. Por que os crentes hoje estão perdidos? Porque não oram. Então, entenda, os planos de Deus para nós são condicionados à oração. Os propósitos de Deus para nós são condicionados à oração. Como já lemos, a vontade de Deus para nós tem como condição a minha vida diária de oração. Mais do que isso, a nossa santidade tem como condição a oração. E expliquei na quarta passada que Love music tonight is floating. Come closer to me without hesitation. Oh my heart, come here with me, hand in hand when the sun sets. Thousands of roses I give you, go home alone. Who will see the moonlight gradually fades, covering the path with you, sharing a pillow. I dream like this moment of waiting, like poetry, like dream, just like when we were lost in thoughts the days gone by. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. Come closer to me without hesitation. Oh my heart, come here with me, hand in hand when the sun sets. Thousands of roses I give you, go home alone. Who will see the moonlight? Who will see the moonlight gradually fades, covering the path and you sharing the pillow. I dream like this moment of waiting, like poetry, like dream, just like when we were lost in thought the days gone by. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. Give me your heart. Living on life and thoughts the days gone by. Give me your hand.
I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. Give me your hand. When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. Oração está ligada à piedade. Piedade é o ato da santidade. Crentes piedosos são crentes de oração. Quando a Bíblia diz fulano era piedoso diante de Deus, é porque ele era de oração. Piedade é o outro termo para gente que ora, gente que se santifica através da oração. Em outras palavras, a nossa espiritualidade é condicionada à oração. Inclusive o nível espiritual do homem é medida pela sua vida de oração. Olhe bem para mim o que eu vou te dizer, que são palavras duras, mas são amorosas. O que não é muito a minha característica, mas é verdadeira. A medida espiritual de um crente é medida pela sua vida de oração. Não por dons, não por frequência religiosa, não por roupas. É medida pela sua piedade, vida de oração. E eu vou dizer uma coisa que vai assustar um pouco mais. O seu nível espiritual determina seu referencial. Olha o que você acabou de ouvir. O seu nível espiritual determina seu referencial. Por que tem pessoas que gostam de ouvir tal pregador que nem é pregador? Porque o pregador espiritual, ele gera uma mentalidade espiritual nas pessoas. O pregador carnal gera uma mentalidade carnal. É a vida do pregador que ele transfere enquanto ele prega. Então, você vê que tem gente que ama ouvir besteira. Como é que você consegue ouvir fulano, ciclano, beltrano? É o nível espiritual dele. Como é que você consegue ouvir tal música? É o nível espiritual dele. Como é que você consegue assistir tal coisa? É o nível espiritual dele. O seu nível espiritual determina seu referencial. Quanto mais espiritual você for, menos do mundo você terá. Entendeu o que eu disse? Entendeu agora ou não? Entenda uma coisa. Todos os majestosos dias de poder de Deus na terra nasceram de corações que estavam envolvidos na oração. Deus sempre usou homens, gente. Deus sempre agiu através dos seus ministros, de homens. Ele nunca fez milagres através de anjos. Você vê anjos que destruíram cidades, mas você não vê o anjo levantando paralítico. Você vê anjo movimentando a água, mas o paralítico teve que ter fé para se jogar na água. O negócio de Deus é usar gente, usar homens. Anjos não pregam, né? Os anjos podem trazer a revelação, como levou para Daniel e etc. Mas o negócio de Deus na Bíblia sempre foi usando homens. E todos esses homens envolvidos com os majestosos dias de poder de Deus na terra, eram homens envolvidos na oração. Homens com o coração engajado em Deus. Meu Deus, eu não assisto muitas novelas da Record. Assisto outras, da Globo. Se for antigo, eu assisto todas. Se você acha que eu estou indo para o inferno, desculpe. Então eu gosto muito de assistir Cravo e a Rosa. Irmão, eu sou um bicho caipira, vou te falar um negócio. Eu sou chucro. Né? Se tiver Antônio Fagundes, não quero nem saber se é ruim. Filme para mim é o seguinte: quem fez o filme? Sylvester Stallone. É ruim ou bom? Não quero nem saber se é ruim ou bom.
Foi o Chuck Norris fez, eu estou assistindo. Nossa, que filme ruim. Falei, não, só dele ter feito o filme já está bom. Eu não sou Nutella, irmão. Eu gosto. É quem discute, até filme preto e branco eu assisto. Por $1 a mais, por $1 a menos, por dinheiro a mais, por não sei o quê. Todos os filmes do Clint eu já assisti. A gente até é índio, que eu chamei ele de Clint. Mas a gente ama assistir filme bíblico. Eu tenho uma coleção gigante, porque você não acha em Netflix, você não acha no Prime Video, nem no YouTube. Tiraram tudo que é bíblico da internet. Então, eu tenho meus filmes que são um tesouro. Aqui, e os filmes bíblicos antigos são bíblicos mesmo. Até os textos bíblicos saíam da boca das pessoas. Hoje é uma novelaiada, umas contos que não existe. Eu fico com raiva, eu paro de assistir. Falo, rapaz, novelas bíblicas não são bíblicas. Aí eu fico com raiva. Então eu não assisto. Elas mais desinformam do que formam. Então, se de um camarada chegou, o senhor está pregando uma coisa aí que não é bíblico, pastor. Eu falei, é mesmo? O que é? Isso. Falei, rapaz, mas na minha Bíblia, não, pastor, isso está errado. Falei, onde é que você viu que está errado? Na novela. Falei, irmão, com muito amor e carinho, vai se catar. Você está baseando a sua fé por novela, rapaz? Você é besta, rapaz. Prefiro ver uma novela escrita por Valci Carrasco. Eu ficar vendo uma coisa que me desinforma, pelo menos a outra lá, eu sei que o Tony Fagundes, não, você deixa para lá. Então assim, aí, eu não sei como minha esposa e meu filho aguentam. Vem cá assistir comigo. Ela, de novo? Aquela dos 10 mandamentos do Charles Heston, né? 5 horas de filme, tem até intervalo, lembra não? Vocês lembram dos filmes com intervalo? Charleston Heston é o que fez Ben-Hur, Planeta dos Macacos. Ah, gente, eu só tenho 40 anos, vocês estão fingindo que não sabem. Vocês sabem. Charleston Heston é o Moisés, aquele filme tem até unção. Vocês não lembram, não? Quem lembra aí? Claro que você lembra, né, pastor Lourival? Pelo amor de Deus. Pastor Emerson, me ajuda aí. E o mar, você vê o croma cortado certinho ali, né? O filme tem até unção, a sarça. Moisés. Você até é doido, aquele filme eu assisto ele todo mês. Eu decorei as falas. É um cara surtado, eu sou doido mesmo, eu sei. E o do Ben-Hur, então? Esse é o maior ganhador de Oscar até hoje. Fizeram um remake aí, ruim, meu filho. Mas o do Ben-Hur, a hora que a irmã dele é curada de lepra. Nossa, pastor, o senhor está dando spoiler. Irmão, o filme é de 1960, você quer spoiler ainda? Você até doido, que filme é aquele? Então, eu amo, eu assisto um negócio daquele. Essa semana eu fiz uma maratona dos meus filmes bíblicos. Estou sem viajar, fiz uma maratona. Aí vi de Jeremias, Salomão, Davi dá uma raiva. De Davi, o bicho era muito agora. Quem mais? Ezequiel, Daniel, José. E fiz uma maratona. Aí eu fico ponderando. Você vê, esses filmes seguiam certinho a Bíblia. Hoje não. Mas você sabe o que é isso? O seu nível espiritual determina seu referencial. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor colocaria uma fome no coração das pessoas pela palavra de Deus. Eu estou esperando essa fome aqui. Eu estou esperando você ter mais fome de conhecimento. Olhar para a palavra. Fome de oração, gente. Fome de entender as coisas que estão escondidas em Deus. Gente, Deus participava desses grandes moveres. Você sabe que quando eu comecei a assistir esses filmes, na casa do meu pai era pecado ter televisão, então ele comprou um retroprojetor de cinema. E ele alugava aquelas fitas. Aí tinha Sansão e Dalila. Rapaz, aquele filme é bom, né? E aí a gente assistia aquilo direto, e aquilo ficou na minha mente. Eu acho que é por isso que eu fico lembrando, tem todos hoje. Então eu decorava as falas, a gente era bem criança. Então ficou muito gravado na minha cabeça as atividades de Deus, através dos filmes que eu assistia. Então eu ia para o quarto, orava, falei, Senhor,
Fala comigo igual o Senhor falou com Moisés lá na sarça. Mas tem que ser com aquela voz. E era a voz de Hollywood, né? Moisés, rapaz. E eu falava, por que o Senhor não fala desse jeito comigo? Gente, eu ficava ali numa briga com Deus lá com meus 12, 13 anos. Eu quero ouvir sua voz, o Senhor tem que falar comigo. E aí, passar dos anos, aí na vez você vai perceber que Deus fala dentro da mente da gente. No próprio filme, o Josué pergunta para Moisés, como Deus falou com você? Aí Moisés fala assim, está certinho lá no texto. Ele colocou a sua voz dentro da minha cabeça. Sabe o que é isso, irmão? Vontade. Esses dias eu falei para o irmão, vá assistir Paulo o Apóstolo na Netflix. Ai, pastor, não gostei, o filme é muito parado. Já imaginou se Paulo pregasse hoje? Quantos cairiam de sono, morreria de tédio, igual o Eutico lá, caiu da janela. Paulo já estava pregando, já tinha 4 horas, o cara dormiu, caiu da janela e morreu. Foi tarde, miserável. Deixa eu falar um negócio, já imaginou? Os crentes hoje não têm mais fome pela palavra de Deus, não tem interesse espiritual, não tem vontade de ter um quartinho de oração, de entender que todos os feitos de Deus na história foi através de homens e todos os homens eram engajados na oração. Vou te falar uma coisa, há um texto na Bíblia, eu ouvi isso essa semana, essa é do Leonardo Ravenhill. Deus, onde está? Então Eliseu pegou a capa e bateu no rio. Pá! Onde está o Deus de Elias? E o Deus de Elias se apresentou e abriu o Jordão. Querer o Deus de Elias é fácil, mas a pergunta hoje é o contrário. Cadê hoje os Elias de Deus? Porque o Deus de Elias é o mesmo. O Deus de Elias ainda é o que faz milagres. Mas será que tem os Elias que creem nesses milagres? Os Elias que estão engajados, que irão fazer a diferença na sua geração, no seu tempo? Vou te falar uma coisa, irmão. Esse pastor aqui vai viver muito, hein? Porque eu vou te falar uma coisa. Os meus olhos vão ver esse avivamento que eu tenho pregado. Meus netos serão pregadores desse avivamento se Jesus não voltar. E eu quero 5 de cada um deles. 5 netos do Jean, 5 da Isa. Se não der, vou pichar uma praga de diarreia. Pelo menos uma vez por semana vai ter diarreia. Quer 10 netos? Se não, nem comece. Vocês estão rindo por quê? Eu também quero consagrar uns 5 aí, tá? Desse casalzinho aí, tá? Né? Te falar um negócio, irmão. Aonde estão o João de Deus hoje? Quer dizer, João Batista de Deus. Tomar muito cuidado, né? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Onde estão o João Batista de Deus hoje? Ô papai! Eu falei, cadê os Lázaros de Deus? Também não dá, hoje não dá. Então deixa eu te falar. Cadê os Elias? Os homens que oram e o fogo cai. Oh, Senhor, levante os Elias de hoje. O João de Deus só deixa para depois. Oh, Jesus. Lázaro, sai para fora. Deus participava desses grandes moveres quando os homens e mulheres oravam. Não existe profeta sem oração. Não existe homens e mulheres de Deus que fizeram a história com Deus que também não foram de oração. O teste real da evidência do Espírito Santo no crente, essa é a prova dos 9, está em sua vida de oração e sua total dependência de Deus. E isto é mostrado porque ele ora. E por quê? Porque o crente que não ora demonstra, além de desprezo pelo Senhor, demonstra que ele não depende de Deus. Gente, não orar é desprezar o Deus vivo.
Você já parou para pensar na gravidade disso? Ora, veja bem, se tudo que precisamos de Deus conseguimos em oração, e se não há oração, se não oramos, não precisamos de nada de Deus, ou desprezamos. Tudo que você quer vem de, e você consegue isso como? Você souber a raiva que eu tenho dessas lives de profetas no Facebook, de nego profetizando. Você abre o Facebook, tem o cara profetizando, e ele profetiza. Gente, 300 mil pessoas online vendo alguém, eu profetizo. Meu Deus, esses dias a irmã falou, pastor, eu preciso de uma palavra de Deus, o senhor pode me dar? Posso? Então diga. Falei, abra a sua Bíblia e leia. Grosso. Olha, dei ou não dei? Qual é a palavra de Deus melhor que essa? Mas eles querem ouvir o quê? E é engraçado que eu fiquei meia hora numa live dessa esses dias, nenhuma teve confronto, do tipo assim, Deus está me mostrando alguém em pecado, alguém traindo a esposa, alguém assim, e o nome da pessoa é isso. Ninguém, é só coisa boa. Me lembro os profetas na época de Jeremias, só profetizava coisa boa. Só coisa boa. Ninguém está em pecado para ser confrontado hoje mais, só coisa boa. Veja, as forças mais poderosas de Deus estão presentes aonde a oração está presente. Você entendeu o que eu disse? Vejamos, foi depois que Elias orou que desceu fogo do céu. Foi depois que o movimento intenso de oração começou que Deus tirou o povo do Egito após 400 anos de escravidão. E o Senhor disse, desce porque eu ouvi a oração do meu povo. Foi depois da oração insistente de Salomão que a glória de Deus desceu no templo. Foi depois de insistentes idas e vindas todos os dias ao templo para orar que o Espírito Santo desceu em Atos 2. Foi depois de insistir em derramar sua alma em oração ao templo todos os dias que Deus atendeu a oração de Ana e deu o profeta Samuel como filho para ela, que é o maior profeta da nação. Daniel na cova dos leões foi protegido porque ao invés de dormir, ele passou a noite toda orando. E aí quem jejuou foi o leão. Deus deu a Daniel as revelações finais porque ele começou um processo de busca de oração e jejum por 21 dias. Eu não encontro na Bíblia registro do poder de Deus se manifestando sem que homens estivessem engajados na oração. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa por sua família, por sua vida, se você não começar já? É por isso que igrejas que falam que as pessoas gostam estão lotadas, porque é um cristianismo fácil de seguir. Eu falo de bênção, falo que você gosta, faço você chorar no culto, isso pode até ter o seu momento, mas eu não confronto sua espiritualidade, não confronto sua santidade, não levo você a melhorar como pai, não levo você a melhorar como mãe, não levo você a ser um melhor filho, um melhor cidadão no mundo. Maravilha ter uma igreja dessa. Então eu não quero sair pior do que entrei, eu quero sair melhor. Então você quer uma igreja que o pastor fale o que talvez um psicólogo falaria para você se sentir melhor. Não, eu estou aqui. Às vezes você vai chegar bem e vai sair ruim. Nossa, hoje eu saí arrebentado do culto, que coisa boa. Eu oro para que você vá ao seu próprio velório, mas o da sua carne, o velório do seu ego, o velório do seu eu, o velório do seu pecado. Mas eu quero, irmãos, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, as igrejas estão cheias de pessoas vazias. As pessoas estão em busca de melhores métodos, Deus está em busca de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. O negócio de Deus é com gente. Deus quer usar você, Deus quer tocar em você, Deus quer que você seja a boca dele para o sofredor, Deus quer te usar na sua casa, na sua família, para os seus parentes. Ele quer que as pessoas olhem para você e te peçam socorro.
Eu vou terminar. Jean, vem aqui para parecer que está terminando. Oração e ministério. Um dia alguém me perguntou: qual é o mais importante, pastor? Oração ou pregação? Então leremos Atos 6, versículo 4, por favor. E os apóstolos dizem assim: então nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Mas observe bem a ordem: oração primeiro, palavra em segundo. Uai, pastor, então a palavra é menos importante? Não. A palavra tem uma importância tão grande que Deus pôs a oração antes dela. Você entendeu ou não? Deus não admite que o pregador não seja de oração. Tamanha é a importância da palavra. Quando lemos o texto ministro na Bíblia, referindo-se ao servo do Senhor, o pregador, nós temos dois termos para ministro na Bíblia. Um é diácono, do grego. Muitas vezes você vai ver Paulo dizendo: eu, Paulo, ministro. A palavra servo ali é diaconia, é serviço. Mas tem um texto usado por Paulo que não é diácono. A palavra usada por Paulo aqui, eu, Paulo, servo do Senhor, é huperetes. Huperetes. Quando Paulo se denomina ministro do Senhor, eu vou te dizer o que significa, para você entender a gravidade de ministros, homens de Deus que não oram. Olha a seriedade. Você sabe o que significa huperetes? Um termo ministro no mundo hoje é pomposo. Primeiro-ministro da Inglaterra, primeiro-ministro do Japão, primeiro-ministro da Espanha, primeiro-ministro de Israel, ministros do governo. Isso é pomposo. No Império Romano também os ministros. Mas quando Paulo usa o termo ministro no Evangelho, não tem pompa. A palavra huperetes, usado por Paulo para ministros, significa remador de galés. Você lembra dos remadores de galés? Assistiu o filme 300? Os barcos que não tinham vapor, eles viajavam como? Com os escravos, remando. Aí ficava alguém contando o passo. Tum, tum, tum. Aí aquele passo determinava. Passo de ataque. Aí tinha que fazer mais rápido. Tum, tum, tum. Passo de entrar, atacar o outro barco. Tum, tum. E quem eram os primeiros a morrer? Os outros barcos tinham aquela ponta que entrava dentro do outro barco. E os escravos eram descartáveis. Paulo usa o termo remador de galés porque ele foi um. Quando ele foi escravo, foi preso a Roma, ele era um remador de galés. E quando ele fala do ministro do Senhor, a palavra ministro aqui é huperetes, significa remador de galé. Em outras palavras, ministério não é autopromoção, é autorrebaixamento. Se você ficar conhecido, famoso por causa do ministério, até tiver prosperidade, é plus, é bônus. Mas se você perder tudo, for para a cadeia, você ainda está rico. Você é um remador de galés. Aí eu te falar um negócio. Nós estamos equivocados. Em outras palavras, ministro do Evangelho na Bíblia é condenado a remar ou morrer remando. Somos remadores, escravos remadores. Aí surge a pergunta: pode um escravo de Cristo não depender de Cristo a ponto de não orar? Pelo amor de Deus. Aí me diga, como é que você vai sair desse culto aqui hoje sem confronto? Mas pensa num confronto bom. Talvez você saia pior do que você entrou. Me responda, irmão. Olha o termo de Paulo, deixa o texto de Atos 6 e 4. Nos dedicaremos. Vem da palavra grega
Proskatereu, a palavra dedicar aí, que quer dizer partidário, dedicar-se. A palavra que eu mais gosto de proskatereu é continuar em todo tempo fazendo a mesma coisa. Eu estou há 20 e poucos anos remando galé, fazendo a mesma coisa. É isso que a palavra dedicar é ser partidário de Cristo. Hoje o povo está brigando por causa de política, mas quantos estão brigando em oração? Está falando de você vestir a camisa e ser partidário do Senhor. Quando o apóstolo usa o termo dedicar-se na oração, ele está falando, seja o partidário, vista a camisa do partido de Cristo. Devotar-se por algo. Ou seja, o ministro, o homem de Deus, ou a mulher de Deus deve estar em todo tempo em oração, remando galés. Meu Deus. E o seu partido são a causa do Senhor. Qual é o seu partido? O meu, de Cristo, irmão. Quando as pessoas falam isso, você é isentão. Deus me chamou para brigar pela causa dele. Como Paulo diz, a minha causa é em defesa do Evangelho. Ele me colocou em defesa do Evangelho de Cristo. O ministro, o homem de Deus, a mulher de Deus se dedica às coisas do Senhor. Nós devemos crescer e viver sobre as leis da oração. Romanos 12:12 diz o seguinte, olha lá, ó. Esses dois textos que eu vou te dar. Alegrai-vos na esperança. Leia em voz alta. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Agora vamos entender? Esperança, tribulação e oração. São três coisas comuns. A oração nem tanto, tribulação sempre, perseverança quase nunca. Mas quando você tem oração, você sabe perseverar e você consegue vencer a tribulação. O que você tem que fazer quando tem problemas? Murmurar. Você só vence e persevera na oração. Você quer ver? Colossenses 4, versículo 12, diz assim, Epáfras, olha que nome bonito para pôr no filho, que também é um de vós, olha o termo, aqui nós temos a palavra servo, ali é diaconia, doulos, escravo, diácono, servo de Cristo Jesus, vos envia saudações. E aí Paulo fala, ele está sempre, gente, vamos ler todos juntos, vamos lá. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que como crentes maduros e cheios de fé, continueis caminhando firmes na prática de toda a vontade de Deus. O que é interessante é que Epáfras guerreava pelos irmãos em oração. Isso é tomar partido. Isso é remar galé. Isso é vestir a camisa. Isso é o que a Bíblia quer dizer, dedicar-se. Meu Deus. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva estava debaixo das leis da oração. A pregação ela é tão importante que Deus colocou a oração antes dela. Tamanha a importância da pregação. Por isso que em Atos 6, do 1 ao 8, nós temos aqui o registro de como os apóstolos estavam perdendo o poder. E eles identificaram que a tal perca de poder, o poder que eles estavam perdendo, estava conectada à perca do hábito da oração. Aí no verso 4 ele diz, opa, vamos voltar para a prática da oração. Eles estavam perdendo o poder. Então coisas legítimas e certas podem se tornar coisas erradas se tomarem o lugar da oração. Não é pecado assistir filme, não é pecado fazer caminhada, não é pecado andar de bicicleta, não é pecado academia, não é pecado, mas pode se tornar, se tomar o lugar da oração. E eu termino dizendo, por que o desânimo nos abate? Lucas 18, versículo 1, por que os crentes andam desanimados? Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, leia bem alto, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar
continuadamente, sem desanimar. Qual é o segredo para não desanimar? E aí eu te digo o seguinte: o conteúdo da parábola de Jesus aqui no texto, Jesus contou essa parábola com a ideia de ensinar os discípulos a não desanimar. E para eles não desanimarem, eles deveriam orar sem cessar. E Jesus disse isso. E o final da parábola nos assusta. Sabe por quê? Lá no final da parábola diz assim: depois dele contar a parábola, o conteúdo da parábola é a mulher que insiste com o juiz até conseguir uma resposta. E ela fica lá insistente. É como a mulher que quer uma vitória e ela insiste tanto que o juiz atende ela. Jesus afirma que ele contou essa parábola para falar sobre oração, de insistir com o supremo juiz até ele responder, e não desanimar enquanto ele não responder. E no final ele diz assim, no final da parábola: quando o Filho do Homem retornar, achará fé na terra? Lembre-se que o conteúdo é oração. Quando Jesus fala achará fé na terra, o que ele está querendo dizer? Achará alguém orando com fé? Quando Jesus voltar, achará ainda gente de oração? Porque está extinto. Esse é o conteúdo. Achará alguém com fé, em fervente oração, buscando ao Senhor? Portanto, nós podemos afirmar que o maior motivo de nossos desânimos, inconstâncias, é a falta da regularidade em oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar.